Fala pessoal do canal Infonews RJ, falar aqui sobre UEFA Champions League 23-24. Temporada aí começou, passar os resultados para vocês, tanto dos jogos de terça quanto dos jogos de quarta, e depois a classificação atualizada dos grupos A até o H. Então vamos primeiro aí os resultados da terça-feira. O Milan empatou em 0-0 com o Newcastle. O Young Boys perdeu por 3-1 para o Red Bull Leipzig da Alemanha. O Feyenoord da Holanda venceu por 2-0 o Celtic da Escócia. A Lazio da Itália empatou em 1-1 com o Atlético de Madrid da Espanha. O Paris Saint-Germain venceu por 2-0 o Borussia Dortmund da Alemanha. O Manchester City venceu por 3-1 o Estrela Vermelha. O Barcelona venceu por 5-0 o Royal Antuérpia da Bélgica. E o Shakhtar Donetsk da Ucrânia perdeu por 3-1 para o Porto de Portugal. Agora a gente vai passar os resultados da quarta-feira. Bom pessoal, aí UEFA Champions League, resultados de quarta-feira, rodada 1, fase de grupos da UEFA Champions League 23-24. O Galatasaray da Turquia empatou em 2-2 com o Copenhagen da Dinamarca. O Real Madrid venceu por 1-0 o Union Berlim da Alemanha. O Bayern de Munique venceu por 4-3 o Manchester United. O Sevilha da Espanha empatou em 1-1 com o Lens da França. O Arsenal goleou por 4-0 o PSV Eindhoven da Holanda. O Braga de Portugal perdeu por 2-1 para o Napoli. A Real Sociedade da Espanha empatou em 1-1 com a Inter de Milão. E o Benfica perdeu por 2-0 para o Red Bull Salzburg da Áustria. Então esses são os resultados da quarta-feira da UEFA Champions League 23-24. Essa temporada aí que promete. Vamos ver se o Real Madrid volta ao topo ou se o Manchester City continua, ou o Arsenal, torcendo aí muito pelo Arsenal, chegar lá no topo também. Será em Londres. Então toda a minha torcida aí para o Arsenal ser campeão da Champions. Passar aí a fase de grupos, né? Como está a classificação atualizada. Bom galera, vamos passar aí a classificação dos grupos A até H da UEFA Champions League 23-24. Temporada aí que promete. Grupo A, o líder é o Bayern de Munique com 3 pontos. Em segundo, Copenhagen da Dinamarca tem 1 ponto. Terceiro, Galatasaray da Turquia tem 1 ponto. E em quarto, o Manchester United não tem nenhum ponto, já que perdeu, né, para o Bayern de Munique, primeiro jogo. O Manchester United tem 0 pontos. Manchester United, que na tradução para o português é Homens Unidos, né? Vamos aí ao grupo B. O Arsenal lidera em primeiro com 3 pontos. Em segundo vem o Lens da França com 1 ponto. Em terceiro, Sevilha da Espanha também tem 1 ponto. E em quarto lugar, em último do grupo, o PSV da Holanda tem 0 pontos. Perdeu para o Arsenal, goleado. Aí agora a gente vai para o grupo C. Aí no grupo C, primeiro Napoli, 3 pontos. Segundo, Real Madrid, 3 pontos. Ambos têm a mesma pontuação aí. Terceiro, Braga de Portugal, 0 pontos. E em quarto lugar, o Union Berlim da Alemanha também tem 0 pontos. Grupo D,
O Red Bull Salzburg da Áustria lidera com 3 pontos, primeiro lugar. Segundo vem a Inter de Milão, tem 1 ponto. Terceiro, a Real Sociedad da Espanha tem 1 ponto. Em quarto, Benfica, não tem nenhum ponto. Benfica aí, Portugal. Grupo D. Grupo E, o Feyenoord da Holanda lidera com 3 pontos. Segundo, Atlético de Madrid tem 1 ponto. Terceiro, a Lazio da Itália tem 1 ponto. E em quarto, o Celtic da Escócia não tem nem 1 ponto. Pelo grupo F, Paris Saint-Germain é o primeiro com 3 pontos. Em segundo vem o Newcastle da Inglaterra com 1 ponto. Terceiro, o Milan da Itália tem 1 ponto. E o Borussia Dortmund da Alemanha em quarto, fechando aí, não tem nenhum ponto. Grupo G, primeiro colocado é o Red Bull Leipzig da Alemanha, tem 3 pontos. Segundo, Manchester City, 3 pontos. Terceiro, Estrela Vermelha, não tem nenhum ponto. E em último lugar, o Young Boys, também não tem nenhum ponto. Young Boys, se não me engano, o clube é suíço. Grupo H, fechando, a gente vai passar aí. Primeiro, Barcelona, 3 pontos. Segundo, Porto de Portugal, 3 pontos. Terceiro, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, nenhum ponto. E em quarto, o Royal Antwerp da Bélgica, não tem nenhum ponto. Essa é a classificação dos grupos A até H após a primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League 23-24. A gente vai passar no próximo vídeo os jogos, os dias, os horários já da segunda rodada da UEFA Champions League 23-24. Até lá, galera.